Boa tarde, amigos. Espero que todos estejam bem. Hoje, o canal Razão e Fé vai trazer para você um tema extremamente importante, um tema que realmente incomoda muita gente quando se fala em para onde vão as pessoas que não foram boas aqui. Para onde irão aquelas pessoas que não conseguiram ou não conseguirão herdar o reino de Deus? É uma temática bem interessante. Este é o tema de hoje, do canal Razão e Fé. Eu sou o Nassib Chalub, mestre em teologia, e hoje vamos bater um papo sobre esse assunto. Eu começo fazendo o seguinte comentário. Hoje é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizendo que as prisões criadas pela justiça humana para que aqueles que cometem os crimes possam pagar por essas arbitrariedades, por essas ilegalidades cometidas, essas prisões que têm, na teoria, o papel de reintegrar essas pessoas que ali estão cumprindo pena à sociedade, essas prisões não conseguem cumprir esse papel. Ao contrário, as pessoas normalmente saem dali pior do que entraram. Não há nenhum resgate, não há nenhuma recuperação, né? Salvo algumas exceções, alguns casos raríssimos realmente. Então, é de senso comum que as prisões criadas pelo homem para penalizar o ser humano por seus erros realmente não atendem à expectativa de melhorá-los em absolutamente nada para que eles se reintegrem à sociedade. Mas vejam bem, as prisões não conseguem isso então. O resultado é inexpressivo. Agora imagine o seguinte, imagine lugares como o inferno, como o umbral, lugares que representam a mesma situação do inferno em diversas outras religiões, cantos fétidos, escuros, lugares onde as pessoas sentem, ou pelo menos, né, os espíritos, as almas, imaginam sentir dor, fome, sede, mau cheiro, sentem desespero, pavor. Imagine lugar assim, ou lugares assim. Assim é o umbral, assim é o inferno, e assim são outros lugares destinados em outras religiões àquelas pessoas que não foram boas. E aí, quando eu lembro como são esses lugares, como o inferno, que é o mais conhecido deles, com o seu fogo ardente, tridente do diabo e por aí vai, eu fico pensando, será que foi só nisso que a divindade, que Deus deu conta de pensar para conseguir tentar reabilitar o homem, inseri-lo novamente em um caminho em que ele possa realmente se preocupar com a sua evolução espiritual dentro daquilo que Cristo ensinou? Será que isso realmente vai conseguir fazer com que o espírito se prepare para uma nova jornada, para uma reencarnação, ou seja lá o que for? Porque esses lugares são piores do que as prisões humanas. E se essas prisões humanas não recuperam ninguém, esses também não irão fazê-lo. Será que é disso que os espíritos que pecaram, que erraram, precisam para entrar na rota novamente? É claro, punição, punição entre aspas, tem que haver. Algo tem que ser feito para que esses espíritos ou alma como queiram
realmente entendam que o caminho não é confrontando Deus. Mas quando eu penso na forma como o homem apresentou para o ser humano esses locais destinados a esse castigo, segundo o homem, eu fico pensando que o homem está subestimando a divindade suprema que é Deus. Quando ele apresenta isso para nós, como se essa fosse uma instrução de Deus, lembrando ao homem para que tipo de lugar ele vai se ele não se comportar, eu fico imaginando se o homem realmente não está ignorando toda a inteligência suprema de Deus. Porque um lugar assim, pensado por Deus, será que essa é a forma mais assertiva de se corrigir os desvarios de alguém? Você acredita mesmo que esse é o caminho? Será que a divindade suprema, desculpem, não conseguiria pensar ou planejar algo que realmente tivesse um efeito mais efetivo? Ou tudo isso não passa de criação da mente humana para amedrontar o homem, principalmente as instituições religiosas, para que elas pudessem obter o que desejassem e que desejam? Eu volto a repetir. Quem erra, quem peca, não pode passar impune, nem diante das leis humanas, nem diante das leis de Deus. A justiça precisa ser feita. Mas será que o caminho são porões como esses? São lugares fétidos como esse? Será que isso realmente prepara alguém para seguir em frente? Ou, dentro dessa criatividade humana, em favor do poder de dominar o outro, essa é mais uma das abomináveis ideias que as religiões vêm trazendo há milhares e milhares de anos. Porque esse domínio pelo medo, ele não nasceu com o cristianismo, com o hinduísmo, com o islamismo, ou qualquer das religiões, cristãs ou não, mais recentes em nossa jornada planetária. Isso é muito, muito anterior ao próprio Antigo Testamento. Civilizações, povos já tentavam amedrontar os seus para poder dominá-los e obter alguma coisa. Então é tempo de refletirmos sobre isso. E sobre diversas outras coisas que plantaram em nossa mente, em nosso coração, e que foram se enculturando em nossa vida. E hoje é uma diretriz que muitos temem e, por temer, muitas vezes acabam se perdendo. Isso, ao invés de ser um norte, faz com que a pessoa se perca ainda mais. Ou será que tudo isso foi plantado porque é só disso que damos conta? Será que o nosso espírito é tão pouco evoluído assim que só dá para poder conseguir alguma coisa conosco pelo medo? Será que ninguém consegue enxergar a grandeza de Deus? Um Pai maravilhoso que mandou o seu Filho e que dedicou uma vida inteira por nós? É momento de começarmos realmente a pensarmos sobre essas coisas. É claro, sem perder de vista a ideia de que o mais importante de tudo é não nos desligarmos dos exemplos de Cristo
e continuarmos trabalhando para sermos cristãos melhores. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Fica aqui então essa mensagem para podermos refletir. Cada um chegue à sua conclusão e siga a sua vida sem se esquecer de abraçar as ideias de Cristo. Grande abraço, meus amigos.